Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e no nosso encontro de hoje nós vamos conversar sobre tipos de posts para você criar e fortalecer a tua autoridade no Instagram. Não só de posts, na verdade, né? Eu vou conversar um pouco com você sobre posts e ações que fortalecem a autoridade. Então, quem estiver chegando aí, me diga se está me vendo e me ouvindo. Eu vou colocar o tema aqui da nossa live. Posts e ações que fortalecem a autoridade. Deu. Me digam se estão me vendo. Tá tudo certo, Lilian? Boa noite. Som tá bom? Me diga se som e imagem estão ok. Meu Deus, meu celular tá meio torto. Aqui, acho que agora foi. Só esperar o povo chegar um pouquinho, mas vamos lá. Vamos conversar sobre autoridade. O que a gente precisa entender, né? Quando a gente fortalece a nossa autoridade perante o nosso público, fica mais fácil da gente conseguir vender. Porque as pessoas param para ouvir, elas confiam mais e, consequentemente, quando tem confiança, existe venda, né? A pessoa acaba comprando. A gente tem que pensar que a autoridade, ela é construída ao longo do tempo. Não é uma única ação que vai criar a nossa autoridade. A gente faz isso com constância, fazendo a coisa certa, pensando nisso. E dentro da nossa estratégia, em que momento entra o fortalecimento e a criação de autoridade? Ela entra nas ações de relacionamento. Porque elas são com pessoas que já estão nos acompanhando. Então, dentro da estratégia, a gente tem as ações para atrair seguidores, fazer com que as pessoas nos conheçam, saibam que a gente existe. Depois que elas chegam no nosso perfil, que elas já sabem da nossa existência, a gente começa a fazer ações para fortalecer a autoridade. E depois que a gente tem a autoridade fortalecida, a gente vai fazendo as ações de vendas e vai botando essa máquina para girar. Então, o fortalecimento da autoridade está nos conteúdos de meio de funil, está nas ações de meio de funil e de relacionamento. E onde a gente pode fortalecer? A gente pode fortalecer a autoridade com posts no feed, sejam eles posts escritos ou vídeos. A gente pode fortalecer a autoridade fazendo lives e a gente pode fortalecer a autoridade gerando story, fazendo story. Então, a gente pode fortalecer nesses 3 canais tranquilamente. Aí vem a questão do tipo de conteúdo. Como que a gente fortalece a nossa autoridade? A gente fortalece a nossa autoridade demonstrando o nosso conhecimento, demonstrando os resultados daquilo que a gente faz e da maneira como a gente faz. Essas são as formas que a gente tem. Existem os conteúdos clássicos de fortalecimento de autoridade, que são quais? Depoimentos, né? Toda vez que eu trago um depoimento de um cliente, atestando que gostou do meu serviço, atestando que aquilo que eu prometi realmente foi entregue, eu tô fortalecendo a minha autoridade. Existem também os cases, né? Toda vez que eu apresento um case de sucesso, que também tem a ver com o resultado que eu gerei, com a solução que eu criei, eu também estou fortalecendo a minha autoridade. Esses são exemplos típicos, né? O depoimento, principalmente, e os cases que são muito bons e muitas vezes são pouco usados. Mas existem formas que a gente pode fazer ao longo do processo, formas mais simples, formas mais usuais, que você pode estar trazendo todo dia, se você quiser, para o teu Instagram. O que eu recomendo? Que pelo menos uma vez por semana, você crie um conteúdo de fortalecimento de autoridade. Você pode colocar esse conteúdo de fortalecimento de autoridade nas 3 frentes, né? Você pode optar por fazer um post para isso, fazer uma live para falar disso, e fazer um story para falar disso, ou você pode usar única e exclusivamente o story para esse fim, tá? Então, isso é uma decisão, isso é uma escolha, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a tua estratégia, tem a ver
com o teu perfil. O que você consegue fazer melhor, o que você consegue fazer hoje. Elis, posso trazer mais do que um conteúdo de autoridade por semana? Pode, não tem problema nenhum. Se você quiser, você pode todos os dias nos teus stories trabalhar conteúdos de autoridade. Mas o mínimo é que uma vez por semana você tem esse tipo de conteúdo. E que conteúdo é esse, né? De forma prática, assim, vamos supor, poxa, eu não tenho depoimento, ou eu tenho poucos depoimentos, ou os meus depoimentos, eles não representam efetivamente os resultados, não deixam tão explícitos os resultados que eu gero. Eu também não tenho cases, ou não tenho lá, assim, um serviço que dê para escrever um grande case, ou contar um grande case. Uma desmistificação que a gente tem que ter aqui é que nem tudo precisa ser um grande case extraordinário, né? Muitas vezes um case extremamente simples, acho que eu comentei sobre a unha uma vez aqui, né? Um case extremamente simples para uma manicure, né? Uma manicure que tinha uma cliente que a unha era toda quebradiça, assim, 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 ela fez tal ação, fez tal tratamento, ou ela faz a unha de tal jeito, que hoje a unha tá fortalecida, tá grande, tá bonita, tá saudável. Ela tá atingindo o quê? O resultado dela. Então, os cases, eles têm a ver com a área que a gente trabalha. Agora, de maneira mais simples no dia a dia, como que vocês podem utilizar? E eu vou falar de principalmente duas formas, tá? Duas formas. E que qualquer pessoa de qualquer área pode fazer. E onde que eu recomendo que a gente utilize mais isso? A gente pode utilizar mais nos stories e depois transformar em posts. Como que você vai fazer? Formato número 1, tá? Formato número 1. São dois que eu vou ensinar. Todo dia, provavelmente, ou acredito eu, que pelo menos uma vez por semana, você para ou estudar, ou ler um artigo, ou ler um livro, ou ver um curso online, ou se atualizar sobre alguma coisa da tua área. Tudo o que você estuda sobre a tua área, ou uma notícia que você vê da tua área, qualquer conteúdo relacionado, seja uma novidade, uma atualização ou uma informação adicional da tua área, você pode pegar esse mesmo conteúdo que você estava lendo, que você estava estudando, que você estava lá aprendendo num curso e compartilhar em formato de informação para os teus clientes. Isso te torna um curador de conteúdo dentro da tua área. Então, vamos supor, tu está lá lendo um livro, né, sobre um aprofundamento em uma técnica do que você trabalha. Ou está estudando sobre uma novidade da tua área. Você pode vir para os stories e você pode fazer isso de maneira escrita, com stories escritos na sequência, ou em vídeo e falar, pessoal, olha só, eu estava aqui me aprofundando, estudando ou entendendo melhor como funciona barari, barará, e eu quero trazer para vocês 2, 3 ou um aprendizado, ou um insight, ou uma informação, ou uma orientação que pode fazer diferença para vocês. E aí você vem e apresenta aquela informação, apresenta aquela atualização num formato que seja interessante para o teu público, que vai gerar valor para o teu público. Você pode inclusive incrementar com a tua opinião em cima daquilo, por exemplo, isso aqui realmente é um ponto que eu já vivenciei aqui, é algo que eu aplico, é algo que realmente eu testei e traz resultado. Ou pode trazer no formato, olha, isso aqui é extremamente interessante, tô conhecendo agora, ainda não apliquei, mas eu entendo que dentro do processo, dentro de tal etapa, ou para tal ação, ou para tal problema, ou para tal desejo do cliente, isso aqui vai facilitar, vai acelerar. Então, o simples fato de uma vez por semana você vir e trazer uma novidade da tua área vai fazer com que as pessoas parem para te ouvir. E isso vai fortalecendo a tua autoridade. Esse é um exemplo.
Mas existe um outro caminho que eu acho ele infinitamente melhor e infinitamente mais simples de ser feito. Qual é esse caminho? Provavelmente, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, você deve atender algum cliente ou fazer alguma etapa do teu processo. Então, vamos supor que eu trabalhe... eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? E quem tiver aqui e se quiser ir tirando dúvidas ou falar a sua área, eu posso trazer exemplo para a área de vocês, tá? Esse segundo modelo, ele é pautado na realização das atividades do nosso dia a dia. Primeiro eu vou trazer o meu exemplo, tá? Depois eu vou pegar algumas áreas para apresentar para vocês, e se vocês não colocarem aí, eu vou citando exemplos aleatórios. Vamos lá, eu tô fazendo uma mentoria. Eu acabei uma mentoria e a minha mentoria ela é para definição de posicionamento e para definição de estratégia. Lá dentro da mentoria eu tenho várias etapas. Daí vamos supor que naquele dia eu fiz o atendimento de um cliente que a gente definiu sobre o posicionamento estratégico dele. Aí eu venho aqui para os meus stories porque aquela informação tá fresca aqui na minha cabeça, eu acabei de atender, é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu venho para cá e falo para vocês, olha pessoal, deixa eu compartilhar com vocês uma questão a respeito de posicionamento estratégico dentro do marketing digital. Eu estava trabalhando agora aqui com um cliente que ele veio com o desafio XPTO ou ele veio com o desejo XPTO e a gente fez uma análise de A, B, C, D e entendeu que levando em conta tais e tais e tais fatores, o posicionamento dele é esse. E eu tô falando isso para vocês por quê? Porque é extremamente importante a gente definir posicionamento estratégico. Isso dá uma diretriz para nossa comunicação, isso potencializa os nossos resultados. E agora eu quero saber de vocês. Vocês têm um posicionamento definido? Ou eu posso falar assim, agora eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui e quero que vocês coloquem quais são as dúvidas que vocês têm a respeito de posicionamento estratégico. O que eu tô fazendo quando eu trago esta fala para cá? Eu não precisei parar para criar conteúdo e planejar conteúdo, bababá. Eu peguei algo que eu estou executando, que tá aqui na minha rotina. Quando eu trago essa informação para cá, olha a quantidade de elementos que eu tô trazendo. Eu tô falando de um serviço que eu faço. Eu tô falando de uma situação do cliente que vai gerar identificação com o público. Eu tô explicando como eu trabalho. Eu tô explicando quais os benefícios dessa etapa do meu trabalho pro negócio do cliente. Isso traz autoridade. Por quê? Porque você mostra que a maneira como você trabalha vai trazer uma solução para o cliente. Tem pessoas que vão se identificar e tem pessoas que não vão se identificar. Um outro exemplo de uma outra área completamente diferente do marketing digital ou de mentoria e consultoria. Eu tenho uma clínica de estética, tá? Aí eu fiz um atendimento numa cliente que fez um peeling. Vamos pegar um peeling. Fez um peeling de cristal, né? Aí eu terminei lá o procedimento, chegou no final do dia, eu vou falar, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês hoje um case super interessante que apareceu aqui. Chegou uma cliente que ela tinha as reclamações de que a pele dela tava assim, que a pele dela tava assado, que ela tinha isso, que tal ponto incomodava, que tal ponto incomodava. E aí, analisando todos esses fatores, eu recomendei para ela, para resolver isso de fato, o peeling de cristal. Por quê? Porque o peeling de cristal funciona dessa forma, traz esses benefícios, traz isso, traz aquilo, traz não sei o quê. Então, esse peeling que a gente aplica aqui usando os produtos X, a técnica Y, ele realmente resolveu todos esses pontos que ela colocou. Eu posso fazer isso sem mostrar a foto da cliente. Ou eu posso fazer isso mostrando a foto da cliente se a cliente autorizou.
Quando uma esteticista traz essa fala, de novo, o que ela está fazendo? Ela está falando de uma situação que gera identificação, está falando do serviço que ela faz, de como ela trabalha e dos ganhos que isso traz. Ah, Elis, mas, poxa, essa semana eu não fiz nenhum procedimento novo, eu só atendi retorno. Você pode contar exatamente da mesma forma. Hoje eu fiz o retorno com uma cliente que há 2 semanas fez o procedimento X. A pele dela tá assim, assim, assim. Mas o mais engraçado é que quando ela chegou, ela tinha tais e tais e tais e tais reclamações. Ah, eu não trabalho com nada da área estética. Eu trabalho, Elis, com manutenção do processo produtivo de uma empresa. E aí eu visito essa empresa semanalmente. Você pode sair da empresa, ou quando você saiu lá do processo da empresa, você pode vir contar, bom pessoal, hoje eu vim na empresa que tem o perfil X, que trabalha nessa área, que tem o tamanho Y, não preciso nem contar o nome da empresa se eu quiser. E eles têm um desafio, que o desafio é fazer tal, reduzir o custo de manutenção preventiva, ou aumentar a produtividade, aumentar a durabilidade das máquinas. Aí a gente desenhou um projeto completo que tem assim, assim. E hoje, especificamente, eu vim trabalhar com eles a parte X, a capacitação dos operadores de máquina. A capacitação a gente faz num formato que funciona assim, assim, assado. Dentro dessa capacitação, a gente aborda os assuntos X, Y, Z. Isso é extremamente importante para que ocorra O que eu tô fazendo? Eu tô falando, tô mostrando que eu tô em atendimento, tô falando qual é o serviço que eu vendo, tô falando onde o meu serviço se encaixa dentro daquela empresa, por que ele é importante, quais são as formas que eu trabalho. Aí eu pergunto para vocês sobre o processo do dia a dia que vocês têm. Vocês atendem pelo menos um cliente por dia? Se vocês tirarem 10 minutos no fim do dia, ou para escrever uma sequência de stories a respeito desse assunto, ou para vir e fazer um vídeo a respeito desse assunto. E todo dia vocês estiverem falando sobre isso. Vocês entendem que isso gera identificação e traz autoridade para vocês? Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem entender como levar isso para a área de vocês? Tem alguém aqui que quer me falar a sua área para eu dar um exemplo de como vocês podem fazer? Mas me contem se entenderam ou não. Então, assim, a autoridade é nesses formatos, tá? Ou é feed, ou é stories, ou eu posso fazer uma live. Posso fazer uma live por semana falando sobre um assunto. Posso trabalhar com cases, posso trabalhar com depoimentos. Mas eu também posso e devo compartilhar os conteúdos que eu estou estudando, que eu estou me atualizando, ou posso compartilhar da rotina do meu dia a dia. Pegar exatamente aquilo que eu estou trabalhando. Neuropsicopedagogia. Tu trabalha com atendimento, Stanisleia? Trabalha com atendimento de criança? Vamos, enquanto a Stanisleia me esclarece um pouco mais a área dela, eu vou dar o exemplo da Lilian, que eu já conheço um pouco mais. A Lilian trabalha com a produção de produtos de mesa posta, certo? Como que a Lilian pode fortalecer a autoridade dela dentro dos produtos de mesa posta? A Lilian hoje tirou o dia para fazer a produção de um conjunto X para almoço, para almoço. Vamos pegar um conjunto que não vou nem pegar café da manhã ou café da tarde, né? Mas para um conjunto de mesa posta para almoço. Aí o que a Lilian pode fazer? A Lilian pode fazer, bom pessoal, hoje a minha produção vai ser focada nesse conjunto aqui de mesa posta com X peças.
E esse conjunto, eu vou usar a técnica Z na fabricação dele. Por quê? Porque a técnica Z traz mais durabilidade, traz um acabamento mais delicado, porque esse conjunto aqui, ele é feito no tecido X, que é um tecido que traz mais elegância, daí vai depender do objetivo, né? Mas é um tecido que traz mais elegância para a mesa. Então, se você tem o objetivo de montar uma mesa mais minimalista, elegante, essa peça é a ideal para você. Além disso, eu tô trabalhando nessas cores aqui, nessa nova coleção. Por quê? Porque essas cores, elas combinam com louças X, Y, Z, Essas cores permitem que você combine diferentes jogos. Então, vamos supor que você tem um jogo de 4 lugares, mas você vai receber 8 pessoas. Esse aqui é um jogo coringa, que você pode juntar com os demais. Então, a Lilian vai falar sobre o quê? Sobre a técnica que ela utiliza. E ela tá falando sobre o quê? Os diferenciais que tem no produto dela. Ela tá mostrando como utilizar o produto dela. E com isso ela tá demonstrando o quê? Que ela entende do que ela tá falando. Normalmente, depois dessa fala, vem pessoas perguntando para Lilian, o que você recomenda para a situação X? O que você recomenda para usar com a louça Y? O que você recomenda para quem busca um estilo Z? Por quê? Porque ela está falando informações relevantes para o cliente dela. Ela está mostrando que dentro do universo dela de mesa posta, ela entende o que funciona para cada momento. Ela entende como funciona para usar. Conseguem perceber? O quanto isso vai trazendo autoridade, que ela não é lá, sei lá, a artesã ou a costureira, simplesmente. Não, ela tem uma técnica X. Ela sabe o que ela vai te recomendar. Ela sabe por que ela tá fazendo daquela forma. E você vai virando autoridade ao ponto das pessoas virem perguntar pra você. Entendeu, Lilian? Fez sentido pra ti dentro da tua área? Vamos ver Stanisleia. É sim, atendimento de crianças e adolescentes com problemas ou transtornos de aprendizagem. Perfeito. A Stanisleia atendeu uma criança hoje de 8 anos, por exemplo, né? Uma criança de 8 anos, que vamos supor que seja o primeiro atendimento dessa criança. Eu vou pegar o exemplo da Stanisleia e vou falar de um primeiro atendimento e de algo que já tá acontecendo, tá? Para vocês perceberem como a gente pode trabalhar em todas as situações com esse tipo de conteúdo para autoridade. Chegou a criança hoje, né? Stanisleia fez lá, foi fazer o diagnóstico para entender qual era o tratamento, se ela podia atender ou não, se era indicado ou não. Tô pressupondo que seja assim, tá, Stanisleia? O teu processo. Aí a Stanisleia fez todo lá o diagnóstico, o processo e entendeu que sim, que ela pode ajudar a criança e tem lá as definições. Terminou o atendimento, a Stanisleia vai vir para cá, ela não vai falar o nome da criança, não vai falar os detalhes e nem trazer uma foto e nem filmar a criança, ela não vai expor o cliente dela, o paciente dela. Principalmente numa situação extremamente mais delicada que envolve menor de idade. Mas a Stanisleia pode vir aqui e pode falar, pessoal, ontem, ou hoje, quero compartilhar um caso com vocês sobre uma criança que tem muita dificuldade na leitura. Ele é excelente em matemática, mas ele tem muita dificuldade na leitura. Essa criança tem 8 anos, e a mãe me procurou, né, porque ela tá na série, né, com 8 anos a criança tem que série? Na terceira? Acho que na terceira, né? Tá na terceira série, mas enfrenta muitas dificuldades. Aí, qual é o primeiro passo? Como essa criança chegou aqui hoje, qual é o primeiro passo que eu faço? Eu fui entender se realmente a minha técnica que trabalha nos aspectos X, Y, Z é a mais indicada. Então, eu fiz um diagnóstico, que é um diagnóstico que é todo prático, que é mais lúdico, para entender quais eram os pontos ali
E aí, sim, a gente identificou que o ponto principal a ser trabalhado é ABC. Por isso, agora, a gente criou um cronograma de atendimento que vai levar mais ou menos X meses com encontros semanais, onde a gente vai utilizar a técnica A, a técnica B e a técnica C, porque essas são as técnicas mais indicadas. E é tão importante quando os pais param para observar isso nas crianças e começam a tratar isso desde cedo, porque a gente pode evitar problemas X, Y, Z, né, que acarretam numa criança que tem dificuldade em leitura. Então, aos poucos eu vou compartilhando aqui com vocês a evolução desse meu paciente. Posso terminar assim, ou posso falar, me conta aqui se você também acredita que o seu filho tem problemas de aprendizagem. Ou vou deixar aqui quais são as dúvidas de vocês sobre o tratamento XYZ ou a técnica XZ que eu acabei de mencionar. Assim. Isso é porque acabou de chegar. Aí, outro dia, a Stanisleia tem um outro paciente que já tá com ela há 3 meses. Já tá com ela há 3 meses. E esse paciente tinha lá problemas de aprendizagem em matemática, vamos supor, tá? Mas ele já tá há 3 meses. Daí a Stanisleia pode vir pra cá e falar assim, pessoal, deixa eu compartilhar algo que hoje me emocionou demais. Que assim, é o tipo de coisa que eu olho e eu digo, realmente eu amo o que eu faço. Ou realmente eu tô no lugar certo. Eu tenho um paciente que tem uma idade X, que a gente está trabalhando há 3 meses no processo. E quando ele chegou aqui, a mãe dele trouxe porque ele tinha muita dificuldade na aprendizagem de matemática. Ele era excelente nisso, ele era super esperto, super ligado, mas matemática era algo que ele não ia de jeito nenhum, tinha um bloqueio. Quando ele chegou lá atrás, a gente começou um processo usando A, usando B, usando C. E hoje, depois de 3 meses, que a gente já tá praticamente chegando no final do processo, ele veio e me falou que ama matemática, ou sei lá, ou a gente aplicou as técnicas aqui e ele tá indo super bem, ou ele me trouxe as notas, ou a mãe veio comentar que ele tirou 10 na prova, ou que ele já tá aprovado na série X, que ele já tá ensinando os amiguinhos, seja lá qualquer ganho que for. Ela tá contando o quê? De como a pessoa chegou, como o paciente chegou, da evolução e dos resultados que isso trouxe. E aí, de novo, ela pode complementar. Poxa, a gente trabalhar isso desde cedo impacta na autoestima da criança, impacta no desenvolvimento. Muitas vezes as crianças deixam de fazer tal coisa ou acabam deixando de lado tais ações porque a gente simplesmente não se atentou em abordar de uma forma diferente. Ponto. Assim, sobre o atendimento. Ou ela pode vir aqui e falar, né? Ela tá lá lendo uma pesquisa ou lendo alguma coisa, ela pode vir e falar assim, o quanto é importante a gente identificar e trabalhar as diferentes formas de aprendizagem das crianças, respeitando o tempo, ou respeitando isso, ou respeitando aquilo, de como isso impacta na vida, no desenvolvimento, na sociabilidade, até mesmo na criança ficar mais agressiva ou não. Então, pode contar sobre isso. Conseguem perceber que ela, de novo, traz o que ela faz, ela começa a esclarecer o que ela faz, ela começa a mostrar os ganhos do que ela faz, ela começa a mostrar para as pessoas no dia a dia delas, onde o serviço dela se encaixa e a importância do serviço dela. Eu fui fazendo os exemplos com X, Y, Z e tal, mas ficou claro, Stanisleia? Porque eu não conheço a fundo a tua área. Que bom que ajudou. Vocês conseguem perceber que dá para fazer para qualquer coisa? E eu queria que vocês olhassem de verdade, né? Porque assim, por que eu tô falando desses pontos? Por que eu tô batendo muito mais nessa questão da gente compartilhar os atendimentos do nosso dia a dia?
Porque a gente tem o péssimo hábito de achar que para fortalecer a autoridade ou para criar autoridade, a gente precisa de números megalomaníacos. Ou que a gente precisa de cases mirabolantes. E a gente não precisa. Se a gente simplesmente compartilha um pedaço do nosso dia a dia, que seja a execução de um trabalho, isso já vai construindo autoridade, porque demonstra que a gente está atuando. Deixa mais claro para as pessoas onde o nosso serviço se encaixa. Ah, Elis, mas tu falou de atendimento, tu falou de fabricação de produto, mas 90% do meu tempo eu trabalho com contabilidade. 90% do meu tempo é analisando relatórios, criando processos. É a mesma coisa. Pessoal, hoje eu estava aqui analisando o balanço financeiro de uma empresa e eu quero alertar para vocês o quanto é importante para quem é empresário tirar pelo menos um dia do mês e olhar o seu balanço financeiro. Por quê? Porque ele pode apontar tal item, tal item, tal item. Isso te ajuda a tomar decisões melhores sobre A, sobre B, sobre C. E a grande maioria das pessoas não para olhar. Aí eu te pergunto, quais são as dúvidas? Ou você tem, ou você faz? Posso abrir uma enquete. Posso abrir uma caixinha de perguntas a respeito sobre quais são as dúvidas que as pessoas têm. Posso, inclusive, fazer uma oferta na sequência. Se hoje você não tem um contador, se você não faz o teu balanço financeiro, me manda uma mensagem aqui. A gente vai agendar uma reunião onde eu vou te ajudar a avaliar o que você precisa fazer para organizar o teu financeiro e quem sabe a gente feche uma parceria para que eu possa fazer isso para você. Ou até mesmo mais direto. Se você hoje não tem um contador, saiba que você está correndo perigo disso, daquilo. Me manda uma mensagem aqui, vamos agendar uma reunião e eu vou te explicar melhor e te apresentar uma proposta de como eu posso cuidar de tudo isso para você. Para você não precisar se preocupar e eu te entregar todos os dados corretamente, mensalmente. Conseguem perceber que a gente pode levar para qualquer área? Qualquer área. Agora me digam se pelo menos uma vez por semana você não consegue gerar um conteúdo desse tipo. Ah, Elis, mas eu não falo nos stories. Eu morro de vergonha. Eu não quero aparecer. Não tem problema. Você pega esse mesmo tipo de fala e faz com stories escritos. Vamos pegar o caso da Lilian. Se ela não quiser aparecer, a Lilian pode ir tirando foto. Pode ir tirando foto dos produtos e ir escrevendo e fazendo a sequência de stories. Se a Stanisleia não quiser falar, ela pode usar o fundo liso aqui dos stories e ir escrevendo as etapas. O importante é contar essa história. É falar sobre isso. Porque isso vai te ajudar. E você pode, fazer isso naturalmente, contando dessa forma. Ou você pode pegar essas histórias e colocar no chat GPT exatamente dessa forma assim. Ah, atendi um paciente X, aconteceu isso, fiz tal tratamento, o resultado foi esse, barari, barará, barará, barará. Transforme isso aqui numa sequência de stories extremamente envolvente que retenha a atenção do meu público. E no final, inclua uma oferta. Ou no final, abra uma caixinha de perguntas. Ou no final, coloque uma enquete. O próprio chat GPT pode fazer isso para você. Então você pode, se você não sabe como contar de uma maneira atrativa e interessante, você pode pegar a tua informação técnica e pedir para ele fazer para você. Simples assim. Simples assim. Mas me contem, ficou claro como dá pra gente fortalecer a autoridade? Como isso é importante? E vocês podem fazer isso no dia a dia. Podem usar o chat GPT da maneira de vocês, a versão gratuita. Ou podem digitar máquina aqui nos comentários. E eu vou liberar para vocês o acesso a todo o detalhamento do curso do chat GPT que eu montei.
onde eu botei a configuração de todos os assistentes de marketing. Ele vai transformar essa história, ele pode transformar essa história no dia a dia de vocês, tanto numa sequência de stories, como num roteiro de reels, como num post, como num artigo, numa live, num post simples, num post em carrossel. Então, vocês podem usar o ChatGPT para botar as informações e ele transformar num conteúdo mais atrativo e mais vendedor. Vocês podem fazer isso por conta ou podem pegar as configurações dos assistentes que eu já deixei prontinho para vocês copiarem e colarem. Digitando máquina aqui, ou se você estiver vendo no YouTube, clicando no link, vocês vão receber todo o detalhamento desse curso que vai ajudar vocês demais. Ficou claríssimo, minha gente? Bom, Stanisleia. Então, minha gente, bora aplicar. Isso vai fazer diferença. Coloquem o desafio aí uma vez por semana. Vocês vão ver como vai tornar o conteúdo de vocês extremamente mais interessante e vai trazer mais resultado. Certo? Um beijo, minha gente. Tchau.